E eu vejo vocês bem arrumados. Mas para que algo aconteça, não é só aqui. Tem uma palavra de Deus no meu coração. Aleluia. Que me faz temer ao Senhor. Glória a Deus. Josué fala, olha, minha casa vai servir ao Senhor e eu também. Mas Josué morre. E Deus começa a levantar homens e mulheres, juízes, até chegar em 1 Samuel. Naquele tempo a Bíblia diz que o povo estava sem receber a palavra. Não tinha visão de Deus, não tinha palavra. O povo fazia o que queria. Oh, é tão bom fazer o que a gente quer, né, irmãos? Ninguém está vendo. A palavra de Deus diz que havia um sacerdote naquele tempo chamado Eli. E os seus filhos, Ofni e Finéias, ele já era um homem de idade, ele deixou os filhos comandar. A Bíblia diz que eles adulteravam dentro do templo. Eita, A Bíblia diz que na hora do sacrifício, aquilo que era para ser da parte do Senhor, eles se alimentavam. Meu Deus. Cadê o respeito e o temor a Deus? Eita glória, aleluia, Jesus. Esse era o tempo que Israel vivia. Não tem líder, não tem juiz. Eu faço o que eu quero. E naquele tempo havia uma mulher chorando, chamada Ana, no altar. Ela queria um filho. E Deus deu a ela um filho. E ela falou, Senhor, se o Senhor me der um filho, a ti entregarei todos os dias da sua vida. Samuel nasce e ele recebe de Deus uma palavra. Ele profetiza para ele. Fala para ele, ó, Deus vai vir, vai consertar as coisas no lugar. Tá todo mundo brincando lá fora, mas Deus estava falando com o menino dentro do templo. Aleluias. Quando a gente pensa que Deus não está falando, Ele está em algum lugar preparando alguém. Aleluia, Jesus. Em algum lugar levantando alguém. Quando você pensa que está tudo errado, Deus está fazendo alguma coisa em algum lugar que não está nos nossos olhos, irmão. Deus levanta aquele menino e a Bíblia diz que ele se torna juiz daquele povo, ele se torna profeta e ele se torna sacerdote. Glórias. Os 3 governos daquele tempo. E ele está debaixo de uma palavra. Glória a Deus. Aleluia! Glória. O tempo vai se passando, ele vai liderando o povo. O povo vai sendo liderado por Samuel. Mas chega um tempo que o povo diz, ei Samuel, nós não queremos mais a sua liderança. Nós queremos um rei que nos lidere, que vá às batalhas, às guerras, no nosso lugar. Samuel ouve aquela palavra e ele vai orar a Deus. Ele ora ao Senhor e Deus diz, Samuel, fica tranquilo. Eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Eles não querem mais a minha presença e liderança. Eles querem alguém agora. Eita Jesus, oh glórias. E aí, como é que faz? Eles querem um rei? Eu vou dar um rei para eles. Aleluias. Porque Deus ouve, irmãos. Era o profeta Samuel ali intercedendo. Ele chega para os anciãos, para os líderes e diz, olha, Deus atendeu o pedido de vocês. Ele vai dar para vocês um rei. Essas são as ordenanças de Deus. Eles tinham que dar metade das fazendas. Os filhos deles tinham que ser soldados do rei. As filhas deles iam servir o rei. Parte daquilo que eles tinham nas terras iam para o rei. Eles iam perder algumas coisas. Mas eles ouviram isso e disseram, está tudo bem, nós queremos um rei. E a Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 10, que Deus marca um encontro com Saul e Samuel. E a Bíblia diz que ele libera o azeite sobre a cabeça de Saul. E Saul se torna o rei daquela nação. Saul começa bem o seu ministério.
ele começou a lutar as guerras do povo. Ele começou a vencer por Israel. Mas o tempo foi se passando. E em 1 Samuel, no seu capítulo 13, ele tem uma guerra contra os filisteus. E a Bíblia diz que ele esperou 7 dias a vinda de Samuel para interceder e sacrificar por ele. Naquele tempo, Samuel, no 7º dia, ele fala: olha, traga os animais a mim. Traga os animais que eu mesmo vou sacrificar. Ele sacrifica, e quando ele termina de sacrificar, Samuel chega. E o profeta Samuel diz assim: ei, o que fizeste, Saul? Como desobedeceste ao Senhor? Por que não esperou a palavra de Deus? Por que não esperou? Por que não obedeceu ao mandato do Senhor? Sacrificar não era a responsabilidade dele, era a responsabilidade do sacerdote, que era Samuel. E ele quis justificar: não, o povo que me seguia, o exército dele estava indo embora nos dias. Ele ficou preocupado: o povo estava indo embora, Samuel, eu precisava sacrificar, eu ainda não tinha a tua direção, eu ainda não tinha nada, eu não sabia o que fazer. Querendo se justificar. É assim que acontece, irmão, quando as pessoas erram e desobedecem a Deus. Querem se justificar. Oh, meu Deus. A palavra de Deus diz: olha, Samuel, olha, Saul, por causa do que tu fizeste, Deus tem rejeitado você. Agora mesmo, Ele tem procurado outro rei, segundo o seu coração. Neste momento, ele ouviu essa palavra, em vez de se arrepender, ele continuou: mais o povo, mais isso, mais aquilo. Esse foi o primeiro erro dele. A palavra de Deus diz que o tempo passa. E Deus manda o profeta Samuel mais uma vez, no capítulo 15. Ó, vai até os amalequitas, uma nação, e destrói todos eles. Destrói, começa pelos homens, mulheres, crianças e os animais. Destrói tudo, porque eles se levantaram contra o meu povo. Saul pega o seu exército e vai. Ele conquista os amalequitas, mas a Bíblia diz que ele deixa o rei Agag vivo, que era o rei dos amalequitas. Ele deixa os animais vivos e destrói o resto. Nesse momento, Samuel recebe uma palavra de Deus. E Deus diz para ele novamente: Saul tem me desobedecido. Novamente, ele não obedeceu a minha palavra. Glória a Deus. Vai até ele agora. E a Bíblia diz que Samuel tinha dó de Saul. Tadinho dele. Ele errou, coitado. E Deus já tinha falado: eu o rejeitei. Mas Samuel orou a noite toda intercedendo por ele. Na manhã seguinte, quando ia ao encontro de Saul, a Bíblia diz que ele levou que Saul levanta um altar para ele mesmo. Ele vence os amalequitas e no meio do caminho levanta um altar para si próprio. Olha que beleza. Quando ele encontra o profeta Samuel, ele novamente quer se justificar.